Olá, qual o processo de reparo de um pilar danificado? Vamos imaginar que nós temos um pilar de um prédio, digamos, de 10 andares, onde no terceiro andar, por alguma corrosão, alguma falta de cobrimento, alguma falha no FCK, alguma coisa assim, o pilar está falhando, ok? E esse pilar precisa ser refeito, tá? E isso, inclusive, foi o que ocasionou a falha daquele prédio em Fortaleza que estava sendo consertado. Ele foi tentar consertar de maneira errada, sem o procedimento adequado, e aí tiraram o pilar e ele caiu. Então, a primeira coisa é, aqui está nosso detalhe do nosso prédio, nosso pilar aqui, nossas vigas aqui, o terceiro andar está aqui, digamos que a gente vai tirar esse pilar. Pode ser feito isso? Não, a obra vai cair, ok? Então, a primeira coisa é, a obra vai cair, eu não posso jamais ir lá tirar um pilar e concretar de novo, porque a obra tem que ficar de pé enquanto o concreto cura, tá? Então, a primeira questão que a gente tem que ter é que, para ser feito isso, o que a gente teria que fazer é escorar a estrutura. Então, digamos que eu vim aqui, tá? Coloco uma escora aqui, coloco outra escora do outro lado, aí eu posso tirar o pilar? Não, você não pode fazer isso. Como não? A carga está no pilar, vem para a escora e volta para o pilar. Não! Você tem uma viga aqui. Essa viga foi dimensionada para servir de transição do pilar para as escoras? Não foi. Ok? Então você não pode ir lá, tirar colocar escoras e tirar o pilar, porque as escoras não vão, a carga não vai conseguir ser transmitida do pilar para as escoras sem problemas. Ok? Então, se você solicitar em qualquer andar uma viga de maneira exagerada, ela vai falhar. Não é possível ser feito isso. Então a gente tem que fazer o quê? Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Se a gente quiser seguir o procedimento de reconcretar o pilar, ok? Que eu não recomendo ser feito isso, mas se você quiser, você tem que fazer o quê? Você tem que reescorar todos os andares, ok? Então você tem que fazer isso aqui, ó, reescorar todos os andares. Por quê? Porque daí a carga que iria para o pilar agora vem direto para a escora, ok? Acontecendo isso da carga ir direto para a escora, não vai ter um problema em si da viga estar solicitada, não. Até reduziu levemente o vão da viga e, consequentemente, o vão da escora. Beleza, a gente escorou os 10 andares. Antes de escorar os 10 andares, lembra que eu falei que a gente escorou as vigas? Pois é, se a gente escorou 10 andares de vigas, a gente não tem essas escoras suportando a carga do pilar inteiro? Pois é, imagina que esse pilar tem uma carga de 150 toneladas. Ok? E você vai comprar aquelas escoras de 2 polegadas comuns aí para concretar a laje. Pode ser feito isso? Não, tá? Tem que ser muitas escoras. Você tem uma escora de 2 polegadas e a escora, se ela suporta 3 toneladas cada e você tem que suportar 150 toneladas, você vai precisar de 50 escoras, ok? Então tem que ser uma escora capaz de de suportar a carga que o pilar suporta. Não é qualquer escorinha que vai funcionar para isso, ok? Eu vou colocar uma escorinha de 2 polegadas aí que eu alugo baratinho. Não, tá? Tem que ser uma escora capaz de suportar essa carga, que é uma carga absurda de um pilar, ok? Inclusive, o que eu recomendo, a questão que tem é que se essa obra for evacuada, a gente até consegue usar os coeficientes de segurança reduzido de construção, mas o que eu recomendo é trabalhe até com coeficiente de segurança maior, até porque você vai ter as escoras suportando não só as cargas do pilar em si, mas também qualquer carga acidental que possa existir durante a construção ou qualquer outro problema, ok? Entendido isso aqui? Beleza. Agora, posso tirar esse pilar? Se você já dimensionou todas as escoras adequadamente, sim, é possível tirar o pilar, ok? Porque as escoras vão fazer o efeito do pilar, ok? Mas lembrando, né, elas têm que fazer o efeito do pilar. Muitas vezes, se for um pilar que é parte do contraventamento da estrutura, você nem pode considerar escora, você tem que considerar travamentos na diagonal também, ok? Mas imaginando que seja um pilar que não tenha o efeito essencial de contraventamento, ok? Agora sim é possível tirar o pilar. Posso pegar a armadura que tinha lá e reconcretar? Não, você não pode. Por quê? Porque você está refazendo a estrutura, ok? Você está modificando a estrutura. Então você está trabalhando na estrutura, você tem que garantir que o seu serviço está adequado, ok? Então, a questão que a gente vai ter aqui é o seguinte: esse pilar, digamos que esse pilar está com 10 barras de 16. Posso concretar de novo um pilar com 10 barras de 16 na mesma seção? Não, você não pode. Por quê? Porque você tem que dimensionar e ver se estava adequado. Talvez esse pilar estivesse falhando por não ter dimensionamento adequado, por estar faltando aço, por estar faltando seção de concreto, por algum outro motivo, ok? Então,
você vai ter que fazer é redimensionar esse pilar. Ah, mas eu não sei a carga nele. Então você não podia ter nem escorado, ok? Eu deveria ter errado lá naquela parte de escorar, ok? Mas você tem que saber a carga nesse pilar. Sabendo a carga no pilar, você tem que redimensionar esse pilar para isso. E aí você deve reconcretar o pilar, ok? E o pilar pode ter uma seção maior, seção menor, dependendo do caso. E isso tem que ser remodelado baseado na estrutura e tem que ser esperado a cura do pilar. Okay? Ah, vou esperar então, sei lá, 28 dias. Talvez você tem que esperar mais tempo para uma cura mais adequada, até porque você tem que ter uma cura e um concreto da resistência que a estrutura tem como um todo ou maior. Então talvez você tenha que esperar mais que 28 dias para isso. Mas entendendo isso aqui, beleza, reconcretou o pilar. Agora você pode retirar as escoras, beleza? Esse seria o procedimento correto, tá? Para escorar todos os 10 andares, provavelmente teria que ser necessário evacuar a estrutura, vai ser necessário um cuidado muito adequado da estrutura. Se o pilar for de contraventamento, vai ter que ter travamento na diagonal também, vai ter que ter uma modelagem extremamente complexa para fazer esse pilar ser consertado dessa maneira. Por isso que eu falo que é uma maneira horrível de consertar um pilar dessa maneira. Tá, mas eu tenho o pilar lá e eu preciso consertar. Qual é o método adequado, simples, econômico e que funciona para reparar um pilar? O método mais simples é o seguinte: ao invés de você estar com o pilar falhando, tirar ele e fazer de novo, não. Se você tirar ele, a partir do momento que você tirou ele, você enfraqueceu a estrutura inteira. Ok? Então, a gente vai seguir aquela regra de que se a peça está lá, a gente pode considerar ela lá, tá? A gente pode considerar a existência dela e fazer o quê? Fazer um reforço nela. Que seria o quê? Que seria manter o pilar naquela posição, ok? Então, exemplo nesse detalhe aqui, ó, foi mantido o pilar naquela posição e foi concretado um novo pilar, alargando a seção dele. Ah, mas vai roubar um pouco de espaço. Vai roubar um pouco de espaço. Ah, mas vai ser uma concretagem ali e daí um pilar vai ficar diferente dos outros. Vai ter um pilar diferente dos outros. Mas a questão é, primeira coisa, fazendo um alargamento do pilar, você em nenhum momento precisa remover toda a estrutura, ok? Você não precisa reescorar toda a estrutura e suportar tudo mais. Não, você pode até fazer um escoramento temporário, se o pilar está com coeficiente de segurança abaixo do limite, mas pode ser um escoramento só em alguns andares e um escoramento menor, ok? Por exemplo, se esse pilar aqui está atualmente com uma carga dimensionada de 100 toneladas e ele resiste 80 toneladas, você pode pegar 2 andares, digamos, dele e escorar 2 andares apenas, e escorar abaixo também, né? Claro, para fazer uma escoragem dos 2 andares para baixo. E pronto, não precisa escorar todos os andares, porque uma parte da carga ele continua suportando. Em seguida, você alarga a estrutura, né? E pode ser feito um reforço, tanto de concreto quanto de aço, escora a linha, faz a forma nova e reconcreta com um novo pilar para suportar todas as cargas, ok? Inclusive o pilar já descontando a seção dele. Tá, mas daí vai ficar um pilar superdimensionado. Correto, mas ainda assim vai ficar uma estrutura muito mais econômica, uma estrutura extremamente segura, e a diferença de custo de um pilar abrangendo ele, que suporte só as cargas faltando e todas as cargas, não vai ser tão grande, porque só de alargar pelo menos 2 vezes o cobrimento para cada lado, colocar mais o tamanho da armadura, mais o tamanho do estribo, você já vai dar uma resistência considerável à estrutura. E aí, quando combinado isso com a resistência maior, funciona mais. Claro, uma questão que a gente tem que ter também é o seguinte, ó, vamos imaginar que esse pilar aqui, ó, foi corrigido, só que para ser corrigido, ele foi alargado 10 centímetros para cá e alargado 10 centímetros para cá, digamos, tá? Vamos imaginar que seja isso, que o projeto de dimensionamento alargou ele 10 centímetros para cada lado. O que vai acontecer aqui, ó, é que vai dar um alargamento das cargas aqui. Então, essa posição aqui, ó, é uma posição que é interessante também, que já no dimensionamento seja feito um reforço baseado no espraiamento das cargas, ok? Mas isso aqui vai dar um estribo um pouco mais pesado nos primeiros metros aqui, inclusive talvez essa viga aqui seja escorada e reconcretada ela para esse alargamento do pilar. No andar de baixo vai acontecer o quê? Vai acontecer uma redução das cargas, ok? Então, uma questão que pode acontecer também é que esse pilar, quando redimensionado e reforçado, pode acabar suportando uma maior quantia de cargas. Então, a gente tem 2 possibilidades. A gente redimensiona esse pilar aqui baseado no que existe no local, que é uma possibilidade, mas se esse pilar aqui teve que ser reforçado, o ideal é que se reforce também os outros pilares, ok? Então, que se reforce também os pilares abaixo. Por quê? Porque daí, se esse pilar
aqui ganhar uma rigidez maior, suportar maior carga axial, suportar mais carga de vento, por se tornar mais rígido, os pilares de baixo também têm a capacidade de suportar uma carga maior, ok? Isso é uma verificação. Agora, se for feito reforço dessa maneira, uma outra verificação que tem que fazer é se a fundação está adequada para as cargas a mais, ok? Então, esse modelo que eu estou demonstrando pode ser feito reforço, é uma possibilidade, geralmente ele é muito mais econômico, muito mais eficiente, mas a gente tem o problema de que ele vai tender a aumentar um pouco as cargas nesse pilar e reduzir as cargas no restante da estrutura, ok? Então a fundação também deve ser verificada, entendido? Então aqui que a gente entra na questão. Se não existe um projeto estrutural original, um reforço é impossibilitado. Se você não tem acesso ao projeto estrutural que existiu, mas você não tem acesso, o reforço é impossibilitado. Então, acesso a um projeto estrutural e um projeto estrutural pode salvar no futuro uma obra que teve um problema e não foi previsto, né? Teve que ser feito reforço. Tendo acesso a esse projeto, ficaria muito mais fácil a modelagem. Se não tem acesso ao projeto, muito mais complexo entender o que está acontecendo e saber se está reforçado ou não, se está adequado ou não. Inclusive um as-built, né? Um projeto que não é um projeto estrutural, um projeto global, né? Demonstrando também o que foi modificado durante a construção e o que foi feito, porque muitas vezes é feita uma modificação. Por exemplo, eu preciso de um pilar com 6 barras de 16, mas só tem barras de 12.5, e aí o mestre da obra na hora trocou por 12 barras de 12.5. Muitas vezes ele não vai mudar o projeto por causa disso, tá? Mas na hora ele foi lá, fez, trocou, colocou o dobro de barras, né? Teve uma resistência maior, mas tem que ser anotado isso aí para saber, porque muitas vezes se tivesse um aço a mais aqui, não precisa ser reforçado esse pilar, ok? Então um as-built, né, que é um detalhe de como foi executado na prática, pode auxiliar muito, ok? Outra questão que a gente tem aqui é que esse reforço de concreto, por mais que seja uma possibilidade, a gente tem que lembrar, tá? Se esse pilar é, digamos, de 20 por 80, tá? Digamos que o pilar é de 20 por 80, e ele aumentou para 40, ou para 40 por 1 metro, menos 40 por 1 metro, tá? Um pilar de 3 andares, de 3 metros de altura, com densidade de aço 2,5, aumentou 5 toneladas aqui na base. Essas 5 toneladas tem que ser consideradas também, sem falar, claro, não aumenta a rigidez, né? Mas uma outra possibilidade seria, ao invés de reforçar com concreto, seria reforço com aço. Reforço com aço tende a ser mais caro, ok? Só que a gente tem que lembrar uma coisa: se fosse por economia, o econômico era executar corretamente, tá? Um reforço por aço, que seria adicionar chapas adicionais ou perfis adicionais, às vezes pode ser feito perfis I, perfis H adicionais reforçando o pilar, também é uma possibilidade. Então, ao invés de aumentar esse pilar, eu coloco um perfil adicional aqui, ok? Alargando ele, ok? Inclusive verificando essa ligação aqui, porque essa ligação aqui vai ser uma ligação bem complexa da estrutura, talvez reforçando toda essa região aqui também, ok? Mas o perfil descendo até a base vai ter a vantagem que a gente está falando de um pilar de 5,4 toneladas, é um pilar com uma carga relativamente alta. Se eu trocasse isso aqui por 2 perfis de, digamos, 9 metros de perfil, né? São 2 perfis, eu poderia tranquilamente colocar um perfil com muito menos do que 300 kg por metro, ok? Porque não existe perfis tão pesados e provavelmente a necessidade estrutural não vai ser um perfil tão pesado, ok? Então isso é uma outra verificação que é possível também de ser feita num pilar desse tipo, beleza? Mas por enquanto seria isso. Muito cuidado em qualquer tipo de reforço estrutural, porque uma modelagem mal feita, um erro mal feito. Se você não tem a modelagem estrutural, um chute mal feito, que jamais deve ser feito num caso desse, deve ser feito redimensionamento estrutural completo, pode estragar a obra, pode derrubar a obra igual foi derrubada em Fortaleza, beleza? Então, cuidado em reforço estrutural, não é brincadeira, ok? Modele cada etapa, cada escorça adicionada deve estar no modelo estrutural. O modelo estrutural deve ser refeito para cada nova etapa da obra. E se for refeito esse modelo estrutural desde o começo até o fim e a estrutura passa em todas as etapas com coeficiente de segurança normativo, ou, como eu recomendo, é um reforço estrutural, é uma coisa que é fácil, já está trabalhando na região que dá problema, com coeficiente de segurança adicional, justamente para evitar qualquer possível futura patologia, é o ideal. E aí sim a estrutura não teria problemas, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.